Vamos tratar nesta aula de trabalho. Para introduzir o conceito de trabalho, vamos considerar um dado corpo se deslocando ao longo de uma superfície. Esse deslocamento se dá por uma distância horizontal, que eu chamarei de D. Eu vou aqui desconsiderar o atrito e considerar que esse corpo é empurrado por uma dada força F. Temos aqui simplesmente uma dada superfície, um corpo que será empurrado por uma dada força F, e essa força provocará um deslocamento que eu chamei de D. Nós vamos definir o trabalho realizado pela força F, e eu chamarei esse trabalho de W, como sendo, neste caso, o produto da força pelo deslocamento. Vemos aqui que a força é constante, o movimento é unidimensional e a força possui o mesmo sentido do movimento. Vemos que o trabalho será maior quanto maior for a força ou maior for o deslocamento. Vamos agora fazer um caso um pouco mais complicado, tratando uma força com orientação arbitrária. Ou seja, nós teremos aqui a mesma superfície, que eu vou supor horizontal, o nosso corpo, que está se deslocando por uma dada distância, que eu chamarei de D, e por uma força que dessa vez não está no sentido do movimento, mas faz uma orientação arbitrária com o mesmo, que eu chamarei nesse caso de φ. Apenas a componente da força na direção do deslocamento, que eu chamarei de F paralela, realizará trabalho. Ou seja, neste caso, o trabalho será dado por F paralela vezes a distância percorrida. Mas o F paralelo é a projeção de F na direção do deslocamento, ou seja, é F cosseno de φ. Então o trabalho será F cosseno de φ, que multiplica a distância percorrida. Uma vez que falamos de projeção, nós estamos falando de produto escalar entre vetores. Assim, de forma geral, para uma direção arbitrária da força com relação à direção de deslocamento, nós temos que o trabalho é igual ao produto escalar da força pelo vetor deslocamento. E nós vemos que, pelo ângulo que eu chamei de φ entre a força e a direção do deslocamento, o trabalho pode ser maior do que zero, o trabalho pode eventualmente ser igual a zero, ou o trabalho pode ser menor do que zero. Começamos com um exemplo simples, uma trajetória retilínea, com a força na mesma direção do deslocamento, e definimos uma expressão para o trabalho. Em seguida, nós elaboramos um pouco. Agora, embora o deslocamento ainda seja retilíneo, nós não temos mais a força na mesma direção do deslocamento. Então, nós obtivemos uma nova expressão para o trabalho, em termos do produto escalar. Vamos agora elaborar a situação mais geral possível. A força F não é mais constante. Ela pode variar em módulo, direção e sentido. E o deslocamento também não será mais retilíneo. Ele pode ser de um formato arbitrário. Vamos representar a situação aqui. Temos a nossa trajetória, curva arbitrária, um dado corpo sendo movido pela ação desta força. Então o corpo sai de um ponto A e se desloca, seguindo essa trajetória, até um ponto B. E essa força é a mais geral possível. Temos aqui, inclusive, representando uma diferença em sua orientação para cada ponto dessa trajetória. Nós obtemos o trabalho utilizando o cálculo. Temos a trajetória
os pontos A e B, eu vou dividir esta trajetória em incrementos de deslocamento, fazê-los cada vez menores, calcular o produto escalar da força com relação a cada deslocamento em cada ponto. Ou seja, teremos aqui uma série de pequenos trabalhos, F escalar D. No caso, temos aqui um D1, D2, D3, D4. Vou designar cada um genericamente por I. Nós vamos somar todos esses incrementos de 1 até N, e isto nos dará o trabalho total da força na trajetória. Nós vamos aumentar o número desses incrementos de comprimento até que ele tenda ao infinito. Se eles tendem ao infinito, o comprimento de cada incremento tende a 0. Com isso, nós aproximamos de uma integral. A integral de A até B, de F escalar o ds, que será o meu deslocamento infinitesimal di. Então, esta é a nossa trajetória S. Esta é a expressão mais geral para calcularmos o trabalho. Nós temos a definição mais geral possível de trabalho para uma dada trajetória de formato arbitrário S, começando em A e terminando em B. O trabalho é dado pelo produto escalar da força pelos incrementos de deslocamento que compõem a trajetória S. Estamos falando de uma nova grandeza física, trabalho, então vamos analisar agora as suas unidades. Sempre tendo em mente o Sistema Internacional de Unidades, metro, quilograma, segundo, MKS. Vemos aqui que unidade de trabalho será dado por unidade de força, multiplicando unidade de deslocamento. Nós temos que a força é dada no MKS em newtons. O deslocamento é dado em metros. Isto nos permite definir uma nova unidade que é o Joule, em homenagem a James Prescott Joule. Nós podemos ter uma situação em que várias forças arbitrárias atuam sobre o corpo enquanto ele desenvolve uma dada trajetória. O trabalho total será obtido calculando os trabalhos referentes a cada FI, somando. Esta é uma das maneiras de se calcular o trabalho total. Temos uma outra maneira totalmente equivalente: calcular a resultante das várias forças FI e, com essa resultante, calcular o trabalho. Ambas as formas são válidas por causa da distributividade do produto escalar. Ou seja, se a nossa força resultante for a soma de F1 mais F2 até chegar a Fn, nós teremos que o nosso trabalho será dado pela integral do ponto inicial ao ponto final, referentes a cada Fi, como eu disse no primeiro item. Porém, como o produto escalar é distributivo, eu posso agrupar todos os Fs e fico de forma equivalente com trabalho de A até B igual a trabalho da força resultante ao longo dessa mesma trajetória. Vemos assim que, devido à distributividade do produto escalar, ambas as formas de calcular o trabalho são equivalentes.